Jeito Plena de Ser tem escolhas e hoje estou recebendo a minha plena Mari Teodoro. Seja bem-vinda. Obrigada. Mari, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. A minha curiosidade sobre o jeito pleno de ser é que eu aprendi que escolher é libertador. Nem sempre a escolha é fácil, mas ela é que abre os caminhos. E quando a gente se permite a se escolher, é aí que a gente começa a entender o que é plenitude. Vocês estão vendo o que nos aguarda nesse episódio, né? Porque a Mari trouxe vários elementos que as mulheres que estão principalmente bem posicionadas no mercado de trabalho, elas fazem escolhas e vem de uma mudança, uma transição das nossas mães, nossas avós para aquilo que a gente escolhe viver. Mari, durante esse percurso, quantos anos de organizacional? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A Mari de 20 anos atrás, quando iniciou sua carreira profissional, e a Mari de hoje, né, com uma carreira consolidada, mais do que uma graduação, inclusive, dentre estas escolhas, como que foi esse processo? É um caminho longo, né? São várias escolhas que a gente precisa fazer durante esse caminho e acaba que às vezes a gente chega num ponto em que a gente precisa se redefinir, né? Tentar se reencontrar novamente, porque aquilo que você vem fazendo, o que você está fazendo, acaba ficando estagnado. Então a gente precisa fazer escolhas diferentes. Acho que é muito nesse sentido, né? O que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te acompanhar daqui por diante, né? Exato. E olha só, quando você fala das escolhas em relação àquilo que no passado talvez fizesse sentido, hoje já não faz mais. Dentro desse teu percurso, Mari, em que momentos que você identificou realmente assim, vou escolher por A e não B? E quais seriam as garantias, quem sabe, ou como que você avaliou no decorrer da tua vida as escolhas que você fez? Garantias é difícil de falar, né? Porque eu acredito que não existem garantias. Independente da escolha que a gente faça, certa ou errada, ou A ou B, a gente não tem como saber o que é o certo, né? A gente vai fazer a escolha, mas a gente precisa tomar a atitude para escolher. E eu acho que vem muito ao encontro de que quando você está num caminho, aquilo não está mais agregando, não está mais satisfazendo. Então é aí que você percebe que você tem que fazer uma mudança, que você precisa se colocar de outra maneira, porque já não se sustenta mais. Você percebe que você não é mais, como você falou, a Mari de 20 anos atrás já não é mais a mesma. Ou as escolhas que foram feitas não são as escolhas que vão ser feitas de novo, não são essas mesmas escolhas que vão me levar para frente, né? Então aí você percebe que algo tem que ser feito de diferente. Com certeza temos mulheres que estão nos acompanhando que vão se identificar com essa fala da Mari, justamente por buscar uma construção de carreira. A Mari, de 20 anos atrás, escolheu inclusive ir para uma outra região e dentro disso acabou retroagindo ou voltar atrás em algumas das escolhas, porque nada para sempre também, né, Mari? Muitas vezes a mulher ela vai se cobrar por isso. Nossa, eu fiz uma escolha um tempo atrás, mas que não faz mais sentido realmente. A Mari de 20 anos atrás, na juventude, olhando para tudo aquilo que você já viveu, o que que ela diria? Parabéns! Ah. É porque assim, a gente sempre imagina que você precisa fazer uma escolha e que aquela escolha é a correta. Mas não é porque você voltou atrás ou porque você decidiu por um caminho que era diferente daquele que você queria percorrer que é errado aquela escolha. Não, você construiu uma vida nessa escolha que você fez, né? Diferente talvez do que você almejava, mas é uma vida que tem os seus pontos positivos, enfim, que tem a sua construção, né?
Então é muito nesse sentido, agora eu vou mudar a rota porque eu quero fazer algo diferente, sim, mas não que esse caminho todo percorrido não tenha sido algo que foi algo que foi construído com determinação também, com coragem, enfim, que foi um caminho grandioso. Até porque a gente não se arrepende daquilo que a gente fez, mas daquilo que não fez. E dentro disso, também pensarmos enquanto construção de sociedade, muitas vezes a mulher ela vai sofrer com isso, né? Como que é a naturalidade, ou normalmente as coisas acontecem e você fazer uma escolha diferente daquilo que é o habitual. Não sei se você já se deparou ao longo da tua vida, imagino que sim, mas justamente assim, tem idade para as coisas acontecerem? Sei, me parece que o tempo da mulher plena é um tempo um pouquinho diferente do tempo tradicional, comum que a gente vê na sociedade. Como que é para vocês? Eu acho que existe muita cobrança nesse sentido de que tudo tem um tempo, né? E para mim sempre foi um tempo diferente. Todas as situações da minha vida, desde a adolescência até então, sempre foram diferentes. As coisas que eu conquistei ou o que eu almejava, geralmente não é no tempo em que a gente espera que seja, né? Então, assim, isso acaba que desconstrói o que a sociedade impõe de tudo ter o seu tempo. Ter o tempo para estudar, ter um tempo para você ter uma profissão, casar, ter filhos, tudo regrado. Para mim sempre foi diferente. Todos esses tempos, para mim, eu via que ele era diferente do que da maioria. No sentido de talvez estar atrasada ou estar adiantada? Estar atrasada. Porque tem mulher que vai se cobrar isso, assim, né? Quando ela olha para o lado, olha para as amigas, para as colegas, muitas vezes as coisas estão acontecendo na vida da outra como se para você não estivesse acontecendo. Está acontecendo também, mas num formato diferente. Exato. Isso. Mari, e olha o quanto de autenticidade que tem dentro disso, você bancar as tuas escolhas, porque também vem aquela coisa. Escolhi isso e agora eu preciso anunciar para todo mundo. Aí entra o fator da exposição. Como que é lidar com tudo isso, Mari? A exposição é desagradável para mim, que não sou acostumada com isso, né? Me expor dessa forma, mostrar para as pessoas, para as mulheres, a minha realidade, a minha intimidade é bem desconfortável, mas é algo que eu escolhi também, né? É mostrar para as mulheres que se elas talvez tenham algum momento na vida que pensaram ou passaram assim como eu, né, que elas não estão sozinhas, que a gente não está sozinha nesse caminho. Mari, veja o fator exposição. Com certeza, você anunciar ao mundo aquilo que você vivenciou é uma forma de liberdade. Em que momento que você se encontra livre? Porque uma mulher plena, ela tem isso, né? Tem essa questão de se sentir livre. Em que momentos ou dentro de que fases da sua vida ou integralmente você se sente livre? Então, eu acho que essa liberdade a gente acaba construindo com o tempo, né? A gente vai aprendendo a ter essa liberdade. A gente acha que está sempre preso a alguma coisa, ao mundo corporativo, à família, e a gente acaba esquecendo que nós somos livres, né? Para escolhas, enfim, para demonstrar aquilo que a gente sente, para mostrar a vida que a gente tem. Mas eu acho que isso foi uma construção ao longo de alguns anos, aprendendo a fazer isso, né? Aprendendo a entender essa liberdade que a gente tem e que acaba muitas vezes deixando de lado. A tal da liberdade, ela é maravilhosa, mas realmente também é desafiadora. Quando a gente olha para o nosso entorno e vê que, ok, isso que eu escolhi até agora foi bom, mas talvez não quero mais, eu vou para uma escolha diferente, eu sou a ovelha negra muitas vezes da família, ou eu sou taxada muitas vezes como louca. Abrir mão de algumas escolhas, abrir mão de algumas coisas que talvez já tenha conquistado
para também chegar a outras. Qual foi a maior decisão ou a mais difícil decisão que você já tomou, Mari? Eu acho que a maior escolha que eu fiz até agora foi a de não maternar, né. Também foi um processo longo, porque a gente, cresce aprendendo que você tem que casar, formar família, ter filhos, né, enfim, ter uma sequência ali para ser um roteiro da tua vida. E quando você percebe que algumas coisas não encaixam com o que você quer, você demora a entender o que realmente está acontecendo ou por que você está arrumando desculpas ou jogando a maternidade para frente, não escolhendo naquele momento. Mas chega um momento em que você entende que não foram desculpas que você deu, que você estava postergando aquela escolha, mas que já lá atrás, o teu interno, ele já sentia que não era isso que realmente você queria. E certo ou errado não existe nessa escolha, né? Porque eu acho que é muito particular de cada um, é muito o querer de cada um. O certo é você ter essa liberdade de escolha, você escolher se você quer ou não. Com certeza, muitas mulheres vão se identificar com o que a Mari está trazendo, por uma sequência. Não quer dizer que você vai ser todo mundo, afinal, a mulher plena não é todo mundo. Quão importante é nós naturalizarmos isso que você traz, Mari. Afinal, estas escolhas, muitas mulheres têm para si, só que elas vão ter dificuldade muitas vezes de comunicar isso, quer seja para as pessoas no seu entorno, quer seja para a sua família, até dentro do círculo de amizades, porque para algumas, eu realmente eu quero ser mãe. É um fluxo natural. E para outras muito conscientes, também assim como você, não, eu não quero isso. Não quero isso para mim, porque já fiz as minhas escolhas. E a mulher, ela foi buscar esse espaço no mercado de trabalho, esse espaço profissional que a Mari bem trouxe, de uma construção de carreira. E aí, o que que eu ganho, o que que eu perco? Gente, vamos ser realistas, né? Não podemos romantizar aqui alguns assuntos e achar que tudo é igual para todo mundo, que já entenderam que não é. E também o jeito plena de ser tem essa questão do pertencimento. Será que eu encontro outras pessoas que estão falando a mesma coisa que eu? E com certeza outras mulheres vão se identificar contigo. E sim, é um ato de coragem anunciar isso ao mundo. Pegar o microfone realmente e dizer: gente, ok, tá tudo bem. É uma escolha, estou no meu direito de escolher não maternar e seguir minha vida com tempo de qualidade para você, para as outras pessoas das quais você vai vivenciar, assim como a responsabilidade que é ter um filho. Porque ser mãe é diferente de você ter um filho, né? Mari, dentre essas escolhas que você fez, também como que é essa interação, falar sobre isso nos teus círculos sociais? Não é fácil, né, Fábio? Como você falou, querendo ou não, ainda é um tabu você falar com algumas pessoas sobre o não maternar. Até mesmo dentro da família, muitas vezes, as pessoas não entendem ou as pessoas enxergam de uma forma diferente. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre, porque assim como eu fiz uma escolha, tenho certeza que outras mulheres também gostariam de fazer a escolha, mas muitas vezes elas não têm coragem, porque se você fala com a família ou amigos próximos e essas pessoas elas não apoiam ou elas não te dão abertura nesse sentido, então é difícil a gente arcar com essa escolha, a gente seguir em frente com essa escolha, porque ao redor está todo mundo falando que você precisa ter filhos, que é um roteiro que você tem que seguir, quando na verdade não é. Então você precisa achar formas de você se posicionar, ver, analisar realmente o que é importante para você, o que você realmente quer e ter coragem, isso que você falou, ter muita coragem de sustentar aquilo que você decidiu fazer.
ou não fazer. Uau! Ela trouxe várias ferramentas aqui já. Ela abriu a caixa da magia dela para trazer esse entorno sobre sustentar. Nós escolhemos diariamente muitas coisas, desde o café que a gente bebe, a água, enfim, as pessoas com as quais nós convivemos, e nem sempre essa escolha ela é sustentada por quem escolheu. Nem somente no maternar, dentre outras tantas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Até porque a mulher plena, ela é interessante. E as pessoas, elas têm curiosidade também em entender um pouquinho mais, é ou não é, É Mari? verdade. O que te trouxe até aqui, aquilo que você deseja para o seu futuro e como que você encontrou nesse percurso a plenitude como caminho. É uma construção, né, a plenitude é uma construção. E eu quando a gente começa a se incomodar com algumas coisas, a sentir desconforto aonde você está, seja ele o que for, né, o que você esteja fazendo, ou às vezes em casa, mas aquilo está desconfortável, você precisa buscar alguma ferramenta que te direcione, né. E a minha ferramenta foi a terapia. Através da terapia eu comecei a me descobrir em algumas coisas, é o autoconhecimento, né, e aí acaba direcionando, algumas escolhas que você tem que fazer, né. Então esse é um dos fatos que eu acho que um dos pontos que eu entendo ser importante você buscar ajuda, quando você está se sentindo desconfortável com alguma coisa que você precise de auxílio. É aí que você começa a se redescobrir o seu autoconhecimento, né. Então a partir dali é que foi o primeiro passo. Muito bem. Autoconhecimento é libertador, mais uma vez, mas ele te exige tomadas de decisões. É a caixa da magia. Então, quem está nos acompanhando, está nesse desconforto, quer seja nessa escolha, como a Mari trouxe, ou às vezes em alguma outra escolha, é acolher isso, olhar para isso com carinho. Eu sempre digo, vai doer? Vai doer. Acolha essa dor, cuida dela, né, e ali você vai ter as chaves para acessar a vida que você também deseja e tem que fazer sentido para você, né, Mari? Nossas escolhas, elas precisam fazer sentido para nós mesmas, não para o outro. E aí também entra essa questão, né, do anunciar, de colocar os limites, assim como o preconceito que de certa forma também existe para com o que é certo e errado para cada um. Não sei o teu certo, qual é o meu certo? Então vejam quantos atributos nós temos aqui que nós precisamos levar isso para o mundo realmente. Mari, e se fosse traduzir hoje assim, a plenitude para você, o que seria? A plenitude para mim hoje é estar bem comigo mesma. É saber que as minhas escolhas estão levando aos meus caminhos, e que é isso que vai fazer com que eu tenha coragem para seguir e continuar trilhando o meu caminho. Mari, para as nossas mulheres que estão nos acompanhando, como elas podem adquirir o livro Jeito Plena de Ser com Você? Então, elas podem estar acessando lá no Instagram, me chamando na página, entrando em contato através do Instagram, E qual é o teu perfil? mari.teodoro284. O Jeito Plena de Ser também tem bem-estar dentro disso que a Mari trouxe e precisamos enaltecer, inclusive, as joias aqui que essas plenas utilizam, Manu Chaves Concept, uma das nossas patrocinadoras oficiais, assim como a Top Sport, que também contribui para que as mulheres se sintam cada vez mais plenas a partir da prática de exercícios físicos, porque é isso, né, Mari? Dentro do seu tempo de qualidade também tem a prática de exercício físico. Com certeza, precisamos manter em forma, né? Sim, mas eu acho que, brincadeiras à parte, mas nós precisamos estar de bem com a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Então, acho que todas têm que estar de acordo. Se uma delas estiver fora da linha, ambas vão se desalinhar. Então, é isso.
O jeito pleno de ser tem isso, saúde física, mental e espiritual. Mari, toda mulher plena tem um mantra, aquela frase que ela se repete inúmeras vezes. Qual é a frase da Mari? A maternidade é uma bênção, mas não é um dever, e recusar-se a ela é um direito. Direito, inclusive advogada, né, que conhece muito bem dos direitos e da liberdade também, da autenticidade que está dentro de tudo isso que você trouxe, e com certeza as mulheres que estão nos acompanhando, que já se inscreveram aqui nas nossas plataformas de streaming, para não perder nenhum episódio que vai ao ar todos os domingos. Mari, obrigada por você enaltecer aqui o nosso momento plena para as mulheres que também estão nos ouvindo. Eu quem agradeço a oportunidade, Fábio. Que bom. E que essas palavras carreguem um pouquinho da minha experiência e que encontrem conforto para algumas mulheres que talvez tenham as mesmas dificuldades ou incompreensões que eu tive. Ah, gente, ó, esse é o movimento feminino pela plenitude e com certeza você que nos acompanha também vai escolher a plenitude como caminho para chegar à vida que você sempre sonhou.